Fala pessoal, aqui é a X3 Drop e a gente hoje vai trazer uma, um reportezinho de como foi o torneio aqui da local do final de semana, né? A nossa ideia é trazer frequentemente, né? Esses reportes para o pessoal ver como é que tá indo o local, como é que tá sendo o metacal, o desenvolvimento do pessoal que tá jogando, né? E a gente registrar isso aqui de uma forma mais descontraída, mais legal essa parte, né? Deixar legalzinho pra todo mundo ver. Bom, Então vamos começar aí, ó. Esse foi o top, né? Foi o resultado final desse final de semana. Foi um torneio um pouco menor, normalmente a gente tem mais, né? Tá, também tá normalmente dá botando 15, 13, 17 14 pessoas. pessoas, exatamente. Até mais, né? Esse tempo deu 17, né? 17, Até isso. 5 rodadas, então Sim, ele não tava aguentando mais jogar. Então ele tava jogando. isso mesmo. Mas esse daí, como vocês já sabem, a gente fez até o profile, né? A ideia nossa também é trazer o profile de quem ganhar, né? Ou, ou se, ou se porventura tiver algum deck muito legal, alguma coisa, trazer até um outro profile diferente. Esse Isso aí. torneio foi esse. Como todo mundo já sabe, o Álvaro ganhou, E né? depois de O milhões Gustavinho de que não anos. fazia. É isso aí, né? O Gustavinho que fazia séculos que não aparecia. Pegou o top 2 com o Runic Stun. Nixta. Esse é o bom no Runic Stun, né? Se ficou um tempão sem jogar, parece do nada lá, pega todo mundo de calça curta e ganha de geral, né? A gente vai fazer um rundown ali, O deck melhor tem essas mostrar características. as listas de todo mundo. A gente não tem a lista, né, de todo mundo, mas a gente aqui tem a carta que a gente deixou listado, né, de qual foram os decks que jogaram. Depois a gente É, fala quais foram os é, decks. exatamente. A gente pode falar mais ou menos um pouquinho dos decks. Depois, mais pra frente, fica mais profissional, a gente traz os decklists mesmo, né? Exato. Traz até algum convidado que jogou, que queira participar e falar alguma coisa, a gente traz também. Isso mesmo. Daí a gente teve o Urias, né? O Urias em terceiro, né? Milagrosamente não ganhou. Tamo aí. É. Eu acabei ficando em quarto, né? Empatei com o Diogo, né? E esse empate levou nós ali pra quarta e quinta posição. Acho que esse empate deu uma melhoradinha pra mim, Sim, né? verdade. Aí o Yamacho, que, que anda vindo bem consistente, né? Ele tá É. fazendo o 2-2 dele, né? Quando ele não fica Faz, 2-2, faz os trading ele dele, né? tá ali entre o terceiro e o quarto lugar. Ele tá vindo bem consistente, né? Sim. Então, o deck dele é bom pra caramba, né? O Sim. Ritual Wish é um puta deck. Tier 1 aí, né, no Tem formato. algumas falhas, né? Que dá uma sofrida por umas cartas específicas, mas qualquer deck sofre, né? Normal. Sim. Aí a gente teve o Pietro, que dessa vez ele deu uma atrapalhadinha, né? No torneio. No último torneio ele até pegou a ficha e Um tudo. dois. Jogou muito bem. Ele foi bem pra caramba. Esse deck desse bar que ele tá usando é bom pra caramba. Sim. Se você bobear, você toma uns 3 trichula na cara e não sobra nada pra você Pior que é ver. verdade, pior que é verdade. É um inferno, um inferno. Aí o Quart, ele pegou o oitavo lugar. Tá jogando de Dark World, né? E não, e Ele tá detalhe, que ele é iniciante, né? Semana passada ele tirou uma vitória aí de um cara grande aí, né? No torneio. É isso aí. Então assim, quando você começa, realmente, a tendência é perder um pouquinho mais, né? Sim. Mas conforme você for jogando mais, pegando mais experiência, aprendendo melhor o próprio deck, ou pegando umas staples novas, que sempre ajudam, né? Se tem uma xzinha a mais, sempre é legal. Exato. Você começa a melhorar um pouco. Exato. E Por último aí, né? temos nosso amigo o Demark. Honrando o Às nome vezes, do time. às vezes, cara, tem torneio que só dá tudo errado. A gente tem que honrar o nome Teve do uma time vez também, que né? 0-3 drop, é isso aí. Não, teve vezes já que eu também fiquei em último, tipo, perdendo todas e, tipo, não tinha muito Eu também. o que explicar, só. Às vezes, assim, às vezes a tua gameplay tá baixo, né? Sim. Às vezes é muito azar, sabe? Tipo, os caras abrem muito absurdo. Não, tem dia que a gente acorda e a gente Ou- não quer jogar, né? Parece, é bem tenso. Depende muito. E como é um torneio, sempre vai ter alguém que vai ficar, né? Em último e sempre vai ter alguém que vai ficar em primeiro. Sim. Burro, 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 incompetente. Mas o deck foram as coisas que eu uso diferente, eu apresentei lá, eu acho que deu uma consistência legal pro deck. Tem o meme do Chaos Angel que eu não utilizei ele no coisa, mas é a minha carta preferida, então por isso que eu deixo ele pra sempre no deck pra poder altar alguma outra coisa igual eu falei ali.
Isso aí. E no segundo lugar foi o Runic, né? Você que também teve uma boa experiência contra o Runic? O deck, ele fica controlando o campo muito com as cartas limitadas a 1 aí, né, que a gente tem hoje no jogo. Se eu até colocar aqui a 1, que é os Floodgates, né, no caso, quando a gente joga contra o Runic Stun, ele quer realmente deixar você tomando essas cartas. O Runic, ele compra muita carta, então para ele é muito mais fácil ter essas cartas que são, acho que até foi a ideia da Konami de não tirar essas cartas totalmente de jogo pra ter esse tipo de controle que o Runic faz, né? Então, isso aqui eles obviamente não usam. Se você dropar isso aqui contra o Runic, ele joga bem dificultadamente, mas pra ele também é bom. Deveria ter uma play que o Gustavinho setou a carta e passou pra mim. Mas eles não vão usar isso aqui por causa do controle do deck mesmo, né? Igual eu falei, você precisa... Ele é um deck... Pode falar. Ele é um deck basicamente com tech, né? Todas as Sim. cartas Runic são techs, né? Sim, exato. E tem uma win condition bem clara, que é o deck out, né? Então acaba que o deck ele controla bem, você ativa a fonte umas 2 vezes. Normalmente o jogo já tá controlado, né? Ele se utiliza dessas outras cartas periféricas, tipo as Floodgates, Messenger of Peace, Sim. pra ajudar a segurar mais o jogo, né? Até Uhum. a própria Enguia rodar. E normalmente quando esse deck ele aparece enquanto a galera não tá esperando um deck mais de trap, um deck mais controle assim, normalmente ele tem uma performance legal, né? Sim. Então é até esperado a gente começar a ver o pessoal a levar uns Cosmic pros próximos torneios, né? Vai Sim. que aparece de novo o Runic, né? O maior exemplo aí, eu não usei Cosmic, né? Mas não é porque eu não quis, é porque eu sei que a carta é muito boa, mas eu acabo não usando. Mas o Runic é igual o Lauro falou, ele é um control field, ele vai te milar, não tem como você aguentar teu deck tendo 3 cartas banidas todo turno, 4 cartas, até mais, né? Dependendo do turno, ele consegue banir, porque ele bane, né? Ele bane 12 cartas aí tua. E se ele quiser, ele controla o campo. Se o cara jogar bem, ele controla o campo muito bem contra você. Sim, é um bom deck, uma boa opção, né? Exatamente. Levar, é um bom deck pra levar pro torneio. Terceiro, a gente teve um Purdy, né? Não tem nada que falar do Urias, é um bom jogador, extrai acho que o máximo de todos os decks, né? Sim. Acaba que quem pega ele no torneio sofre mais do que o normal, né? O Purdy também é um ótimo deck quando a gente tem um local assim, com um pouco menos de hand trap rodando, né? Sim. Ele meio que garante o Noir, né? O deck é bom de fazer, né? O que ele se propõe a fazer. E o Purdy, se você não botar um side, né? Falando de board breaker específico pra lidar com o Noir, meio que eles não surtem muito efeito. Né? Em quarto a gente teve um Exodia. Não é dos melhores decks, né? O grande problema do Exodia é ter muito brick no main deck, né? Eu, por exemplo, rodei 8. Então tive que usar 48 cartas pra poder suprir esse problema, né? Pra ver um pouco menos de brick. As peças Mas são mesmo um assim, brick, né? bem Se for parar pra pensar, né? Exatamente. Elas são brick. Se vier outra carta que jogue junto, aí ela não é tão ruim. Mas aí eu já não tô brincado mesmo, né? Então as peças, elas realmente elas não são legais. Você não quer que ela apareça pra jogo, porque vai que você toma uma Cosmic, o cara altas. Essa peça você acaba que você não pode nem jogar de Exodia, daí o deck fica esquisito, né? Eu misturei com um Melodious pra ter um push a mais, né? E o deck é basicamente isso. Você tenta situar o teu campinho, o Exodia ele estoura o campo inteiro do cara, nega um efeito de mágica armadilha. Na volta, você tenta dar outra spell e bater com uns 15 mil, né? O oponente e tenta levar o jogo. É basicamente essa estratégia. Unido a bastante hand trap, eu usei acho que 18 também de main deck. A gente vai botar a tua lista aqui depois, né, pra galera ver. Foram 18 hand traps, se eu não me engano. Eu não lembro agora exatamente a quantidade, mas foi bastante hand trap, bastante brick, bastante engine e seja o que Deus quiser, né? Em quinto foi o Diogo, né? Ele jogou de Red Dragon, né? Eu acho o Red Dragon um ótimo deck, né? O Red Dragon, quando eu falo, é o Resonator Red Dragon, né? Aquele que foi viabilizado por estrutural, Vision Resonator e tudo mais. Então, o deck dele é interessante, que ele faz um combo com bonecos muito grandes, né? O Skyhead é uma puta carta, o Dispatcher é uma puta carta. Quando você consegue juntar essas cartas
esses monstros com Crimson Guy, a trap do Red Dragon, e como ele também tava rodando os Bestials, você consegue setuar uma Regened por trás, você consegue ter um jogo muito bem controlado, em que o campo também é muito difícil de altar, porque os bonecos são muito grandes, é 3.000 pra cima. E às vezes você alta o Scarred, a Scarred dá efeito, a Crimson Guy dá efeito, aí você volta o Red Dragon pro campo, você já apareceu outro bicho de 3k, quando o Red Dragon bate, você tem que ensogar ele alta a qualquer campo, porque ele seta todo mundo. Então, assim, é um deck que tem muita ferramenta, ele é muito legal, gosto muito do deck. Dá uma sofrida pra Nibiru, né? Mas é um deck muito bom, cara. Eu gosto bastante, ele é bem divertido. E o Diogo vem performando bem com o deck dele ultimamente. Ele tá bem consistente, tá bem consistente. O Yamashi também é outro player consistente, né? Os piores resultados dele é 2-2. Então, assim, vai ser difícil a gente ver um resultado pior que isso. É um cara que ele vem jogando bem. O deck dele também é muito complexo, então se você pegar um torneiozinho um pouquinho mais extenso, é um deck que tende a fadigar um pouco o player, né? Porque o Ritual Beast é um deck muito combo, né? Tem muita linha de jogada. É um deck muito técnico, né? É um deck com uma curva de aprendizagem igual o Pearl, tem uma curva de aprendizagem bem grande. A gente fala ainda que é um meme, mas... Ele deu um azar muito grande, né? Não, ele pegou umas matchups meio esquisitas ali pra ele. Ele pegou o Runic Stun na primeira, né? E ele acabou perdendo. Não, o Runic Stun ele assassina bem fácil esse deck, na real. É bem difícil. Pra build que o Yamashi tá usando, o Runic Stun é bem complicado, bem complexo mesmo. Eu não sei se ele tava usando Board Breaker. Não, não sei, na real, tem que confirmar com ele, porque depois a gente vai pegar a decklist dele também, porque o Yamashi é do time, então a gente coloca a decklist dele também. Mas ele tem duas decklists que ele usa ali com bastante frequência, que é a Board Breaker. Board Breaker contra Runic Stun, se fala, é inútil, né? Você não consegue jogar contra Board Breaker. O primeiro game você perde muito fácil se você jogar, né? E a segunda decklist que também é ruim contra Runic Stun. Exato, não tem o que falar, né? O Ritual Beast ele tem umas inconsistências aí, que é o que a gente tava falando, que ele toma algumas hand traps em certos locais, ele toma algumas coisas que judiam um pouco do deck. Mas eu acredito que ele teve muito azar, cara. Eu esperava ele ter um resultado bem melhor, né? Ele tá jogando muito bem com o deck. Sim. Né? Não, é difícil ver mas acontece. Ele menos de terceiro lugar. Sim. Ele é muito bom. O Pietro tá em sétimo, né? Com o Ice Barrier dele. Cara, o Ice Barrier é um deck bem legal. A primeira vez que eu joguei contra o Ice Barrier dele, eu tomei 3 Trishula no mesmo turno. Sim. Então foi desesperador, na verdade. Então, o Ice Barrier é um deck bem legal. Tá? Eu vi o Pietro jogar pouco com ele. Né? Eu acho que essa foi a segunda experiência que eu vi ele jogar com o deck. Ele ficou 2-2, né? Uma vitória ali foi porque abandonaram o torneio, né? O famoso bye, né? Mas ele ficou 2-2 também, é um bom resultado, não é um resultado ruim. E o deck dele é bem interessante. Não, o deck bota consistentemente esse bicho na mesa. Esse bicho ele faz o que tem que fazer, né? Ele faz o que tem que fazer, né? Sim. É um deck de água, então ele não toma os bichos, né? Então, pô... A galera tava rodando bastante Bestial, né? Acredito que pros próximos torneios vão rodar um pouco menos, né? Sim. O que eu acho que a gente teve tanto deck de Dark, né? Sim, esse final de semana foi bem pouco deck de Dark. Mas eu acho que a versão mais forte desse deck aqui talvez não seja nem a pura, né? Que ele tá usando, talvez seja com Sprite. A versão que ele tá usando é a pura puríssima, né? E mesmo assim, ele consegue arrancar umas wins da galera inesperadamente. Trishula, né? Ele tá querendo jogar pro Trishula. Agora... Nesse final de semana vai ter um torneio maior ali na Gladiators, né? Vai ter o evento do mês. Então acredito que o pessoal vai vir um pouco mais forte, com os decks um pouquinho mais fortes, né? Sim. Mas bem trabalhado, com metacall mais específico. Exatamente. A gente teve o 8º Quart, que jogou de Dark World, né? Sim. Ele é novo no jogo, né? Começou agora, né? Mas a gente já tá vendo a evolução, já tá vendo que ele tá jogando melhor, já tá dando trabalho pro pessoal, né? Quando você começa, você tem realmente uma curva de aprendizado, vai um tempo até você começar a performar legal e tudo mais. Porque, querendo ou não, o Yu-Gi-Oh! Também é um jogo bem complexo, ele tem muita coisa envolvida, então às vezes você não saber que algo existe faz você perder lá na frente só porque você vê no jogo em volta daquela possível opção, sabe? Uma coisa que a galera não fala do Yu-Gi-Oh! Que eu concordo com que quando o Urias fala que o Yu-Gi-Oh! Ele não tem teto, né?
Se você for bom o suficiente para entender toda a mecânica do jogo, você consegue fazer coisas inesperadas de forma inesperada que ninguém vai ter aquela visão para combater você, né? Então... E o Dark World Depende muito do metacall, estratégia, né? Querendo ou não, o Dark World é um deck que faz muito isso, né? Porque ele bounce a carta, ele tira a carta da mão do cara, ele nega a play do cara, ele faz campo, ele joga protecar, é um deck muito bom. É um bom deck. Eu vejo muito Dark World meio no Ritual Beast, sabe? Joga pra caramba lá, overkill pra caramba. Se você... Legal. Por isso que no Japão esse tipo de deck não joga, né? Por causa do Maxi, né? Esse tipo de deck que a gente fala morre muito por causa da Hand Trap, né? Embora o Dark World ele faça o hand loop dele, né? Que te passe você com praticamente nada. Mas eu meio que sinto a mesma vibe jogando com os dois. É um desespero o tempo inteiro, entendeu? Sim. E por último a gente tem o Demark que jogou com o Yubel, né? O Demark ele deu um azar absurdo esse torneio. Deixa eu jogar a decklist dele aqui também. Eu joguei com ele e o meu jogo com ele foi tipo assim, eu abri com todas as hand traps que eram perfeitas pra parar ele sempre. Foi Ash, assim, Troll, tudo isso. Não foi nem habilidade envolvida, foi só tipo assim, abri com as tech, dei as Ash, dei as Ogre, dei as Veiler no lugar certo e tipo, ele não tinha Extender na mão e a gente... E eu acabei ganhando dele. Mas, cara, é um torneio à parte, né? A gente vai ter, como eu já falado, a gente vai ter um torneio maior agora esse final de semana, que ele vai desempenhar bem, o deck dele é muito bom, é um cara que joga bem, então eu acredito que o resultado dele seja bem melhor. E assim, às vezes você dá azar, cara. Às vezes você zera o torneio, é normal. Às vezes as coisas só não dão certo, né? Sim. E eu acho que esse é o reporte do final de semana. Sim. A nossa ideia é trazer sempre, né? O reporte, a gente vai conseguir ver o desenvolvimento de cada um. Por exemplo, o Álvaro ganhou esse torneio, vamos ver semana que vem, às vezes ele pega um 5º lugar. A gente vê como que vai sendo essas balanças aí, essas mudanças enquanto o pessoal vai jogando. E a ideia é trazer as decklists também, né? Que fica mais visual, né? A gente entender um pouco que foi a abordagem de cada um, né? Sim. Mas é isso então. Valeu, galera. Se inscreve no canal aí, dá um like. Não sou o único no canal ali, eu vi que tinha uns caras comentando ali. Até o próprio grupo lá, mas é do time mesmo. Todo mundo aí vai aparecer, o Lauro e eu vamos aparecer talvez com mais frequência. Mas é isso. Todo mundo vai aparecer aí um pouco do time pra falar bastante. Valeu, galera. Até a próxima aí.